Bom dia, paz do Senhor Jesus. Tudo bom, povo de Deus? Eu espero muito que vocês estejam bem. Mas se por acaso não tiver, eu declaro que vai ficar, em nome de Jesus. Porque muito maior é o nosso Deus que guerreia por nós. Amém? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês em 2 Crônicas 32, do 1 ao 4, do 7 ao 8, que diz assim a palavra. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consulta com seus oficiais e seus homens valentes tapar as fontes das águas que haviam lá fora da cidade, e eles o ajudaram. 7 ao 8 agora. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença, primeiramente te agradecendo pelo teu amor, pela tua fidelidade, por essa oportunidade de estarmos falando da tua palavra. Muito obrigada por essa liberdade, Senhor, de nós ministrarmos e sermos ministrados, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Fala conosco aos nossos corações. Eu já repreendo agora toda fúria, todo jugo, toda opressão, Pai, no mundo espiritual contra esta palavra, contra essa ministração. Fala, Senhor, a nossos corações, Pai. Nos ministra, nos dá direção, eu lhe peço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui a palavra vai nos dizer em 2 Crônicas 32, que eu acho interessante essa parte, logo no comecinho, né? E depois dessas coisas e dessa fidelidade, aqui era o rei Ezequias, que estava reinando em Judá. E ele decidiu ser fiel ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque ele já pegou um reinado falido. Antes dele era o pai dele que reinava, o rei Acaz, né? E ele não honrava a Deus, ele decidiu adorar outros deuses estranhos, ele dava utensílios da casa do Senhor para outros reis, ele desonrava ao Senhor. Mas o filho dele, né, dando a sequência no reinado de Judá, ele decidiu ser o quê? Fiel ao Senhor. Glória a Deus. E quando nós decidimos mudar a rota, fazer a vontade do Senhor, conforme diz a palavra, nós sofremos oposições, queridos. E não foi diferente aqui com ele, né? Diz que esse rei Senaqueribe já estava invadindo as cidades próximas e quis invadir a cidade de Judá também, sitiar. Ele estava sitiando a cidade. E aqui o rei Ezequias, ele deu estratégias para os soldados dele para poder cessar todas as fontes, todas as águas, né? E desta forma nós temos que ter o quê? Estratégias de Deus também para com as nossas vidas. Quais são nossas estratégias? O que o Senhor ele tem te dado de direção? Começa a orar ao Senhor, começa a buscar a Jesus, começa a ler a palavra, começa a se interagir mais com as coisas do Senhor. Comece a jejuar, comece a clamar, comece a louvar ao Senhor. Chame a presença de Deus e o Senhor vai te dar a direção e você vai ter vitória nessas guerras. E aqui o rei, ele estava disposto a não entregar, a não abaixar a guarda, né? E ele decidiu o quê? Ser fiel. E ele falou com os soldados. Aqui ele fala assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo e nem se assustem, porque muito maior é o que está conosco. Quem está com ele? Quem está com você? É o Deus Todo-Poderoso. Do que você está com medo? Não se assombre, não tenha medo. Aqui ele dizia para os soldados, e eu digo também para você nesta manhã: não tenha medo, queridos. Seja o que for a afronta que você está tendo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, seus colegas, com a sua esposa, com o seu marido, eu não sei de onde está vindo essa afronta, com seus filhos.
Mas creia, o Senhor vai mudar esse quadro. O Senhor vai te ajudar. Ele vai te dar vitória. Por mais que você pense, não tem mais jeito, está tudo acabado. Não, o Senhor te levanta. Nem que se for no último momento, no último minuto, o Senhor vai te levantar e vai mudar essa história. Mas contudo, seja o quê? Fiel, que nem foi o rei Ezequias. Ele o quê? Depois dessa fidelidade. Ah, queridos, quando você começa a fazer a vontade do Senhor, o inimigo, ele vem atrás de você. Não pense que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, não. Vai ter guerras, vai ter perseguições, mas todas as batalhas Deus te dará vitória. Deus te dará vitória. E não foi diferente aqui com o rei Ezequias. E a perseguição aqui continuava. Eles queriam mesmo pegar a cidade e invadir Judá, de qualquer forma. E a palavra vai nos dizer também, em continuação aqui em Isaías, onde fala sobre o rei Ezequias, né? A afronta estava tão grande, a perseguição tão grande, que ele foi consultar o profeta Isaías. O que ele deveria fazer? Porque ele recebeu uma carta desse rei, que era o Senaqueribe, afrontando eles, falando: quem é esse teu Deus? Você gostaria de, não sei se era 2.000 cavalos, e você teria soldados o suficiente para ter esses cavalos? Quer dizer, assim, afrontando ele, afrontando a Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando ele afrontou a Deus, ele foi junto ao profeta, né? Eles oraram, ele se humilhou, diz a palavra que ele pôs um pano de saco, se humilhou, buscou a face do Senhor, e o Senhor falou através do profeta Isaías, né? Que agora a guerra não era com o rei Ezequias, mas agora a guerra era com ele. Então, queridos, agora a guerra é com o Senhor Jesus. Se estão te afrontando, se estão te caluniando, se estão te traindo, se estão colocando medo no seu coração, fiquem em paz. Deus é contigo. Ele vai mudar esse quadro, ele vai mudar essa história. Deus vai te honrar. Porque agora a guerra não é com você. Agora a guerra é com o Senhor Jesus. Porque eles estão afrontando ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui em Isaías vai nos dizer, um pouco mais para frente aqui, Isaías 37, né? Ezequias consulta o profeta, eles recebem essa carta de afronta, continuando 37, e diz aqui que no versículo do 37 ao 36, diz assim: a destruição do exército assíria. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampando e foi embora para Nínive. Lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando o templo, os seus dias e seus filhos o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat. Olha aí, queridos, olha aí. O inimigo, ele se levantou contra o nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus simplesmente mandou um anjo, e matou 185.000 soldados do inimigo. Ele teve que voltar para a cidade dele, para Nínive, e diz a palavra aqui que os próprios filhos o mataram com a espada. Aleluia, glória a Deus por isso. Um anjo, imagine o Senhor te enviando anjos ao seu favor, anjos ao seu redor, anjos em favor da sua família, anjos em favor da sua casa. O inimigo, ele está rosnando ao nosso redor, mas maior é o nosso Deus, que é o leão da tribo de Judá, queridos. Então nada e ninguém pode paralisar um servo de Deus.
aquele que está fiel ao Senhor, que decide ser fiel, igual aqui o rei Ezequias, ele decidiu ser fiel, ele decidiu fazer diferente aquilo que o pai dele fazia, que desonrava a Deus, ele foi totalmente diferente. E assim ele obteve a vitória. E assim você vai obter a vitória. Eu creio, queridos. Fique firme com o Senhor, jejue, ora, se santifique, principalmente a santificação. Se você errou, se você pecou contra o Senhor, peça perdão a Deus, entra na presença e fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a não desonrar o teu nome, me ajuda a ser fiel, a ser obediente. E o Senhor é fiel e justo para te ajudar, queridos. Nós erramos, nós pecamos, nós somos seres humanos, mas Deus transforma. Se você tiver com o coração voltado ao Senhor, com sinceridade no seu coração, porque o Senhor sonda os nossos corações. Não adianta a gente mentir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque Ele sonda, Ele está dentro de nós. Então seja fiel, seja sincero ao Senhor, né? Ame a Deus todo o tempo, com a tua fidelidade, com a tua santificação. Você honrando a sua família, você honrando o seu marido, esposa, honre seu marido, marido, honre a sua esposa, porque na realidade você não está fazendo para ele, primeiramente você está fazendo para Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, não tenha medo. Eu não sei qual é a afronta que você está passando. Se é dentro da família, do seu lar, aonde você mora, dentro do seu trabalho. Eu não sei qual é a afronta. O inimigo quer te paralisar, ele quer te colocar medo. Mas creia, porque ele se levantou contra o nosso Deus. Então Deus vai guerrear suas guerras. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, Pai, por esse pequeno tempo curto, Senhor. Mas, contudo, Pai, é um tempo suficiente para estar falando com o seu povo, Senhor, para eles entenderem, Pai, que eles têm que ser fiel ao Senhor e que eles não venham temer nada, nenhuma ação do inimigo, Pai. Eu lhe peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Fiquem firmes, né? Fiquem firmes. Olhem para o Senhor, não olhem para o lado. Por mais difícil que esteja sendo o teu dia a dia, Deus irá mudar esse quadro, irá mudar a nossa história, irá mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Amo vocês. A paz do Senhor Jesus.